estamos no Mais Família Podcast, um espaço aberto para falarmos de relacionamento, vida a dois, família, criação de filhos, saúde mental. E hoje o tema é muito intrigante, inusitado. Vamos falar sobre fantasias sexuais no casamento. Ou melhor, o perigo das fantasias sexuais no casamento. E aí, Bê, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, é uma área muito sensível, onde há muita distorção, uma influência grande dessa cultura secular, sensualizada, que marca muito o nosso país. Mas a sexualidade, na verdade, é um presente de Deus. Sim, Deus nos criou, não é? Falando em termos fisiológicos, orgânicos, para sentirmos prazer, né, ao gerarmos vida através da relação sexual, porque Deus ordenou lá atrás que nós deveríamos crescer e nos multiplicarmos. E é por meio da relação sexual que nós multiplicamos, que nós aumentamos a família. Só que as fantasias sexuais, sim. elas são distorções dessa questão do desejo. São estímulos externos, né, que são Que alimentados, desvirtuam, né. que desvirtuam o propósito do erotismo dentro do relacionamento. A sexualidade é um presente de Deus, é uma Sim, bênção, né, na vida a 2, que leva a uma unidade maior entre o casal, uma conexão. Não é a base de tudo em um relacionamento, mas é algo muito importante. Mas, infelizmente, eu acho que a cultura, talvez, desse mundo moderno, onde a novidade é necessária, nós podemos testemunhar os nossos jovens diariamente, esse excesso de vídeos, de rede social, então ninguém mais para, é o tempo todo necessitando de uma dose diferente. Isso impacta toda uma sociedade, a novidade. E assim, as coisas mais simples vão sendo deixadas para trás também, em relação à vida 2. Cada dia que você tenta incluir novos elementos, isso não significa que você precisa ter uma sexualidade, uma vida 2 completamente, tradicional, de uma maneira como muitos, né, pregavam aí, que o sexo é apenas para gerar filhos, não se trata disso. Mas a verdade é que a fantasia sexual desvirtua a desvirtua sim. realidade. Então, e aí eu vou jogar logo essa para você possa nos responder. De repente, o homem ele pede para que a mulher se vista, e a mulher talvez ela deseje se vestir de enfermeira. Ou uma mulher, no momento para apimentar, quer que o marido se vista de um policial. O que é que eu estou gerando em minha mente ali? Quais são os gatilhos que podem ser acionados lá na frente? E eu lembro que em uma oportunidade, muitos anos atrás, a gente deu um seminário sobre sexo, e eu pensando sobre o tema, tive essa reflexão, construí esse pensamento, eu: "Espera, eu quero por acaso que meu marido fique olhando para estudante, entendeu? Por que as pessoas querem, de repente eu vou vestir de estudante, o que que eu quero despertar no outro? E da mesma forma, eu vou querer que ele se vista de policial, o que que eu quero, que tipo de pensamento eu vou estar gerando em minha mente?". Então isso é algo que eu acho que não se trata de bom samaritano, nem conservadorismo, se trata de inteligência até para a vida a 2. Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Porque aparentemente as fantasias sexuais, né, são inofensivas, não é só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira, e fantasias sexuais não são inofensivas. Isso pode trazer danos para o relacionamento. O que são fantasias sexuais? São desejos, pensamentos que têm o objetivo de estimular essa área através do quê? Através da você vai externar desejos que você às vezes até reprime, não ousa nem compartilhar, mas é algo que mexe profundamente com você e faz com que nessa questão sexual haja uma grande excitação da sua parte. E isso é tudo estimulado pela mídia, pela Sim, pornografia, pelas redes sociais. Hoje há todo um trabalho, né, voltado para desvirtuar sim, aquilo que deveria ser tão natural, que é a intimidade de um casal, para transformar em uma perversão. Então, a fantasia sexual,
Elas podem até parecer engraçadas e inofensivas no início, mas depois aquilo pode tomar a mente da pessoa e Sim. condicionar ela. Aí que é o problema. Sim. Ela vai Assim condicionar a excitação ao prazer à questão da fantasia. Então, como é que elas podem afetar o casamento? Justamente por isso, porque começa de uma forma e você vai sempre precisar de uma dose mais eu forte, ia falar sobre isso. de algo a Fazer esse mais. comparativo com a droga, né. Sim. A dose, a pessoa de repente começa a bebida social, como é que muitos trilham essa caminhada? Jovens, principalmente. De repente, um copo, começa com 1 copo, 2 copos, 3 copos, mas eu preciso me embriagar agora. De repente está com os amigos que querem uma maconha, e ali é apresentado a uma droga sintética, e sempre uma dose maior, para aqueles que buscam realmente o prazer. Assim como outras situações, jogos e tudo, a dose da dopamina, a necessidade, né, daquele êxtase. E na vida sexual não vai ser diferente. De repente você tem uma vida equilibrada com seu marido, sua esposa, tem momentos, sim, é importante usar uma lingerie, ter momento a 2, sair, e sim, né, a gente não está falando da maneira como cada um vai, como a gente, vou fazer até uma brincadeira aqui, a gente estava no Aliançados com Cristo esse final de semana, e teve um momento que é a dinâmica da guerra do sexo, e aí tinha que fazer uma lista, que eu não vou citar de que é essa lista, e foi muito engraçado, o que é que as mulheres pediram para os maridos, o que é que elas queriam que eles fizessem. Então não se trata disso, mas eu falo sobre tudo isso que vai sendo acrescentado, adicionado. Aí, de repente, uma lingerie já não é necessária, porque você já usou uma fantasia de, sei lá, de enfermeira, de secretária, aí de repente aquilo também já não é necessário, aí a gente lembra, eu lembro que tinha algumas amigas, fizeram aquela propaganda na época, o filme acho que é 50 Tons de Cinza, algo assim. Quando eu soube do que se trata, eu falei: eu não quero me alimentar disso, eu não quero imaginar, sabe o que eu quero? É o que eu tenho de realidade aqui, porque são fantasias, né, os filmes de pornografia, aquilo ali é tudo ilusão, a gravação, as coisas não acontecem daquela forma. E eu nunca gostei de ficar alimentando aquilo que não é real. Então, as pessoas vão perdendo, de repente, o prazer naquilo que é verdadeiro, simples, porque sempre vai precisar de uma dose diferente. Uma dose mais forte. Então, como é que as fantasias sexuais elas podem afetar o casamento? Em primeiro lugar, criação de expectativas irrealistas. Como Carla falou aqui, a questão da pornografia é uma preparação, é técnica, é um filme feito para que a pessoa, né, veja algo que vai, de certa forma, despertar o desejo, a excitação, mas que não corresponde a uma relação sexual natural, normal. É uma perversão da relação sexual. Então, há uma expectativa irrealista, aí joga o peso no outro, no cônjuge, de não Sim, atender essa expectativa. Isso gera frustração sim, e gera uma cobrança e problemas dentro do relacionamento, porque pode não ser confortável para o cônjuge, até emocionalmente, fisicamente, se submeter àquilo, pode se sentir meio que humilhada dentro daquele contexto ali. Outra coisa, distorção da intimidade. Uma coisa é uma relação sexual com a conexão emocional, que começa com aquele momento gostoso de envolvimento ali, mas quando entra nesse espectro de fantasia, de acrescentar elementos para apimentar a relação, você perdeu, foi uma distorção da intimidade. Aquilo não vai ser mais suficiente. Você vai querer algo sempre um componente a mais. Outra coisa, é uma porta para a infidelidade. sim, com Não podemos certeza. esquecer o que Jesus falou a respeito do adultério. Jesus colocou o adultério no campo das ideias. Não o ato consumado de você se envolver fisicamente com outra pessoa. Jesus falou que se um homem tiver o desejo, né, desejar uma mulher de forma impura, que não é a dele, em pensamento, ele já adulterou. E essa questão das fantasias, né, com Elas personagens, favorecem é isso. claro, você está sendo infiel, você está adulterando, não é a sua esposa ali. É um personagem com que você está se deitando. Outra coisa são os brinquedos, entre aspas, sexuais. Né? Há toda uma cultura hoje equivocada a respeito disso. Você acrescentar elementos para apimentar a relação e, de repente, aquele elemento ali
Até falei sobre isso no Aliançados com Cristo. Vamos deixar para um outro podcast para não exaurir esse tema, mas eu imagino que você vai falar. É porque esses brinquedos, eles vão É, simbolizar uma terceira pessoa na relação, então é algo muito complicado. Então essas fantasias, elas podem afetar negativamente o casamento. E para terminar essa questão emocional, é muito forte. Por quê? Emocionalmente, é um desgaste. Por causa do quê? Das comparações. e isso é algo muito Comparações. importante, porque eu ouço muito situações de mulheres, às vezes nem mulheres que são, né, que frequentam, são cristãs, mas esse desejo do algo diferente, de vivenciar com o homem, porque filmes como 50 Tons de Cinza cria esse imaginário muito grande. E eu lembro que as pessoas foram uma febre, né, e a pessoa começa a incentivar, alimentar isso no coração. Isso para um adultério é uma linha muito tênue, Sim, muito frágil, do que você sim, alimentar sua mente e seu coração, aquilo em algum momento vai manifestar em sua vida. Então eu acho que o olhar um para o outro, é sim, em alguns momentos vai até conversar sobre sexualidade, como foi importante aquela brincadeira das 10, aí os homens brincaram, ou imaginava, e aí citam coisas. Sim, é necessária essa conversa a 2, sim, mas sem sair da realidade. Eu acho que é uma questão de uma decisão, de uma escolha até racional e inteligente. Eu sempre entendi dessa verdade, forma. Eu não verdade. quero uma terceira pessoa em minha cama, então eu não vou querer uma, sei lá, uma secretária, algo assim, porque eu fico imaginando, um homem tem uma noite quente, uma mulher, aí de repente o homem estava vestido de policial, vamos dar um exemplo assim, ou de, sei lá, um homem da obra, de uma obra de construção, como a gente visualiza isso, né, e tem acesso a esse observa pessoas que alimentam essas coisas. E aí, de repente, a pessoa sai no outro dia. Será que a mente dela está totalmente neutralizada daquelas fantasias que Aquela foram, influência, ou a né? secretária, que o homem na noite se vestiu de secretária, de repente ele vai para a empresa dele, tem uma secretária ali sentada. O que foi que incentivado nessa mente? Então, eu acho que é algo que a gente precisa realmente, não é algo que acrescenta na vida a 2, na vida do Verdade. casal.